A estação ferroviária, ela tinha uma história muito resumida. Parecia que ela estava dentro da história nacional. É que nem o pessoal fala assim, escravidão. Então o que tem de escravidão em São João? República, o que tem na República em São João? A ferrovia virou moda, aí os historiadores começaram a querer contar a história da ferrovia, mas tentando adaptar a história nacional da ferrovia, ou a história da ferrovia no estado de São Paulo. Aí eu percebi que não, que acho que cada trecho tinha uma história particular. Cada trecho tinha um envolvimento no contexto são-joanense ou da cidade, né? E o de São João era muito especial, não era São João apenas, era um ramal que percorria todo o município de São João. Naquele tempo, Aguaí pertencia a São João, né? Águas da Prata pertencia a São João. Então, todo o trecho mais interessante do ramal era de São João da Boa Vista. Fui atrás dessa história, foi um pedido especial do Dr. Joaquim lá no município. Falou, vamos fazer um suplemento? Porque ferrovia não é qualquer coisa, né? Ferrovia precisa ser tratada de uma forma muito mais especial. Então vamos fazer um suplemento especial para o Jornal Município, que fosse na ocasião da inauguração oficial da estação. E nessa aventura, que foi uns 2, 3 meses, comecei a localizar muito material que não estava nessa história oficial, né? Só de você mexer alguns papéis, alguns documentos, ou própria história dos cronistas da cidade, você via que tinha pontos interessantes, né? Até, digamos, folclórico, né? da criação da cidade. Até, digamos, ofensivo para algumas cidades, como Cascavel, né? Como a cidade de Aguaí. Você poderia tratar de um lado meio preconceituoso. Ofensivo no sentido de ser menor do que a projeção de São João? Não. Ofensivo no sentido de ser uma cidade sem lei, de um entroncamento. O entroncamento começa a surgir nessa época, né? O entroncamento ferroviário, o entroncamento rodoviário, porque ali era a saída da estrada, uma das bifurcações da estrada de Guaiás. Naquela região de Aguaí, né? De Itupeva, do córrego Itupeva. Então eu tive de ir lá mais a fundo, porque a ferrovia, como os bandeirantes, a ferrovia não vai procurando picadas, criando novas picadas. Não, você vai naquilo que se consagrou, naquele caminho que dá certo para você ir, né? Senão você desperdiça. Por que se aventurar? Para que fazer buraco onde você não precisa fazer buraco? Então a ferrovia fez a mesma coisa, né? Então eu fui atrás desse percurso. E esse percurso era próximo às margens do rio. Porque ferrovia fica muito caro você ficar fazendo cotovelos, ou você ultrapassando montanhas, você ter de fazer túnel, ou você ter de sobrepor o próprio rio, né? Então eles vão evitar essas situações. Como que eles vão evitar? Percorrendo o que é naturalmente a estrada de tropeiros, de tropas. E essas estradas de tropas, naturalmente, elas estão ao lado dos rios. Então eu fui atrás dessa linha. Até visitei a região onde teve a primeira estação, né, a Engenheiro Mendes, que ficava lá próximo a Cascavel, né, de Aguaí. Tanto que o ramal chamava isso, né, ramal férreo Caldas. E partia da onde? Da estação Engenheiro Mendes. E a estação de Engenheiro Mendes não estava no centro de Aguaí. Não era o local de Aguaí, de Cascavel. Ela ficava mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. E não existia mais. Acabou. Sumiu. Nossa, isso é um fato interessante. Mas por que sumiu? Sumiu há muito tempo, né? Sumiu porque não deu certo o lugar. Foi um momento assim de faroeste, né? De coisa americana, né? De bandidagem, sem xerife, sem nada. Porque eles precisavam fazer um ramal, sair um ramal até chegar Caldas, que era um local assim
importantíssimo naquela época, né? Era uma instância turística fundamental, né? Que tinha água quente, não é simples um lugar que sai água quente, né? Pode sair águas minerais com sabores diferentes, com minerais curativos, mas uma água quente é uma sensação para a época, né? Então eu preciso sair desse ramal, né, que já existia, que já estava indo para Casa Branca em 1872. Precisava levar esses turistas, essas pessoas, não turistas só no sentido, esses veranistas, essas pessoas em busca de tratamento de forma mais segura possível. E gente que tinha dinheiro. E aí você juntava também com os interesses particulares em volta desse, que são os fazendeiros, que precisavam escoar melhor o café. Que era muito triste essa região, né? Você tinha de recolher todo o café, ir de carro de boi, né? Descendo ladeira fora, tomando o risco de perder toda a produção, né? E chegar até a estrada principal, o tronco principal, né, da ferrovia. Nisso você perdia quase boa parte da sua safra, quase 50% da sua safra. Você tinha de contar com isso. E nessas pesquisas que você fez, aí você encontrou aspectos curiosos. Sim. Aí nessa intenção de construir, há toda uma política. Isso aqui também é importante saber. O Joaquim José, o coronel Joaquim José, tentou fazer o máximo possível dessa via passar por São João da Boa Vista. Que estava até para uma concorrência de procurar meios mais simples de chegar até Caldas. Aí ele vai comover um dos acionistas da Companhia Mogiana, que foi o Martinico Prado, que ele tinha uma fazenda lá em Casa Branca. Ele vai caçar, ele adorava caçadas, né? E o Martinico também. Nesse período de caça, lá na fazenda Brejão, ele vai dizer por que tem de passar por São João essa ferrovia, o que essa estrada tinha de... Quais eram as compensações para esse trilho de trem. Essa região tinha muito republicanos, mesmo que o Martinico Prado seja assim, de quase uma nobreza dentro do Império, ele tinha também uma preocupação desses direitos liberais, entendeu? Esses direitos liberais voltados para os fazendeiros de café, que já estavam insatisfeitos com o Império. Então, ele ia passar por uma região que já estava se organizando no sentido de libertação de regime, né? Aqui o Partido Republicano é de 1883 fundado. 82 já estavam se articulando. Só que lá em Caldas você tinha os turistas, ou as pessoas todos ligados ao Império, ou sedentos por um título do Império. E muitos caipiras, aliás, né? E aí um desses fazendeiros viu a oportunidade de, na ocasião da inauguração da ferrovia, que teria a presença do Dom Pedro II, de conseguir um título assim de forma muito mais rápida e prática. Tanto que o Joaquim José também foi ofertado um título nobiliárquico para ele, né? Só que ele rejeitou, porque ele deu uma escola, uma casa de instrução, né? Ele construiu uma casa de instrução. Mas ele se contentou com o título normal dele, assim, como um juiz de paz. Agora, lá não, lá eles queriam esse título justamente por vaidade, por achar. E um desses personagens, ele vai puxar o saco do imperador até, né? Vai tratar assim, até uma lambuzeira a forma dele de fazer, né? Tipo assim, de estender E para ele estender a capa para você poder passar em cima de um brejo. E para a vinda do imperador, ele vai comprar um par de botas, que na ocasião era muito caro, né? Era preço assim de uma fazenda, né? Para você estar bem vestido na ocasião. E até que ele consegue o título. Agora, o mais interessante são as cartas, né?
enviadas pelos republicanos aqui, pelos filhos do Joaquim José, tirando sarro dessa posição canesca, meio, né, de caipira, né, de ser, porque eles não tinham uma ideologia, eles tinham um interesse próprio particular, né? Bom, enfim, é isso que... E como é que ele adquiriu? Bom, é difícil. Ele vendeu, é verdade que vendeu uma fazenda para comprar comprou um par umas de botas, Aí ele vai vender uma fazenda para comprar um par de botas. Mas na verdade, o dinheiro era correspondente a essa fazenda. Não que o pessoal de São João também não se prepararam para a recepção do imperador Dom Pedro II. Eles ficaram assim, atentos. Pô, a iniciativa era deles, né? Do Joaquim José, do coronel José Procópio de Azevedo, sobrinho, que era muito rico, o José Procópio, Domingos Teodoro, tem várias. É que os nomes sempre se repetem, mas são todos de pensamento republicano, todos na linha francesa, né? Mas eles também se prepararam, eles encomendaram roupa em Campinas. Por exemplo, a esposa do Joaquim José, a dona Ana, ela encomenda lá na Casa Bueno uma roupa sofisticada, né? Mas super comportada, né? O que seria próprio de uma mulher casada e viúva, assim, não viúva, como chama? Que perdeu parentes, então elas ficam de luto eterno, né? Viúva ela não era. E aí ela vai encomendar, mesmo nessa sobriedade, roupas caríssimas, importadas, né? Mas por quê? Porque eles têm de receber uma autoridade aqui. Não é que eles têm de negar essa autoridade. É o imperador, né? Não é que você é oposição e você tem de fazer essa oposição até de não estar presente. Não existe isso, de não estar presente na cerimônia por uma questão de oposição mesmo de ideias. É uma forma de respeitar. Agora, lá em Poços de Caldas, não. Aquelas pessoas que vêm mesmo lá do interior de Minas, né, estavam preocupados com o título, fazer uma boa imagem para o imperador. Talvez nem estava vislumbrando um panorama republicano, né? Tanto que ele ficou por muito pouco tempo, acho que é o Barão de Campo Belo, né? Ficou por muito pouco tempo com o título, né? Porque nós estávamos já no crepúsculo do Império. E assim, uma última abordagem, Lorete, é o seguinte: você, como filho de São João, uma pessoa que pesquisa, que conhece a história daqui, você vê um futuro para esse braço, seja no sentido turístico, porque ultimamente é só carga, né, que se passa aqui, e parece que existia uma demanda turística. Como Deixa eu falar o patrimônio que até então eu não tinha percebido. Nessa pesquisa, eu percebi que São João não seria São João sem a ferrovia. Essa São João que a gente conhece, até no sentido patrimonial, não existiria. Seria uma cidade medíocre. Tanto que ela cresceu muito mais do que suas vizinhas, né? Pinhal era uma cidade de barão, de baronato, de muito maior importância, com café, né? Por todas as ladeiras toda a encosta das montanhas, era muito mais importante que São João. Mesmo a Mococa, era uma cidade grande, o município era grande, generoso enquanto cultura, né? E a cidade também se tornou muito mais elaborada, muito mais rica de monumentos. Ou mesmo São José do Rio Pardo. Estou citando 3 cidades concorrentes de São João, né? São José do Rio Pardo foi, assim, a chave da República, né? Talvez muito mais do que São João. Mas, se você perceber bem, por exemplo, essas 3 cidades, 4 cidades, não estou nem tentando levantar São João, mas é só para essas 3 cidades, e mais algumas também que estavam no roteiro, elas têm um ramal construído por particulares, por
fazendeiros, fazem esse entroncamento. Só que esse ramal não vai para Caldas, não vai para uma estância turística, uma estância diária. E elas não conseguem manter com a crise do café de 29. Mas São João consegue resistir. E consegue resistir com um patrimônio que foi construído a partir, principalmente, da ferrovia. Até então, era uma cidade muito pequena, muito insignificante perante essas grandes cidades que estavam aqui. Então, São João conseguiu fazer essa imagem que a gente está acostumado hoje a partir da ferrovia. A ferrovia não foi lá no centro, lá em cima, porque não dava para ela ser lá em cima, lá na igreja de São João Batista. Ela ficou às margens. Ela construiu as margens, mas ela foi se completando, unificando essas linhas a partir de uma arquitetura totalmente nova. Trouxe toda uma arquitetura diferente, porque com os trilhos chegava tudo, né? O que não conseguia vir para São João, né, ou vinha com uma certa dificuldade, a um custo muito mais alto, chega assim de baldada, de carroça levando materiais importados, maquinários, né? Então tudo isso traz uma pujança para São João. E também ideias, livros, piano. Quantos pianos que descarregaram aqui na ferrovia, né? É uma coisa impressionante, né? Toda casa tinha um piano aqui em São João. Só para você imaginar o que é, não só culturalmente, né? Fora a parte de serrarias, né? Em volta da estação ferroviária, tinha vários estabelecimentos que serravam a madeira padronizada. O custo ficava muito mais abaixo. Com a ferrovia vinham as máquinas também, né? Serralherias, a construção civil. Pela ferrovia você transportava tijolos. Então você muda uma arquitetura caipira, do local, vernácula, não estou nada contra essa arquitetura, mas de um custo muito maior para uma arquitetura modulada. É quase uma indústria, né? A modernidade chega em São João. A partir de um tijolo você monta, né? Que nem um joguinho, você monta várias casas, várias mansões. Então isso que transformou São João. E esse patrimônio de repente fica esquecido. Até o canto de São João ligado à ferrovia se desmancha, né? Acho que vários fatores históricos, a partir da crise mesmo de 29, ou quando está vindo a rodovia, né? O carro, né? Que vai fazer a estrada também para Poços de Caldas, a Prata e Poços de Caldas. Então isso aí vai se desmanchando, vai acabando, vai se transformando num local maldito. Isso não acontece só com São João da Boa Vista, mas com várias outras cidades. Até Campinas, que era uma grande cidade, um grande entroncamento ferroviário. Essa região vai ficando em decadência, suja. Ela começa a ter uma tonalidade só, abandonada, errante até nos gostos, né? E os bares vão se concentrando nessa região, os mendigos, né? A droga vai se chegando a essa região. Então é muito triste. É o que acontece em várias outras cidades. Muitas perdem até a sua própria ferrovia, porque esses lugares ficam abandonados, acabados, né? Porque não tem uso, às vezes invadem, botam fogo, né? Destroem. Ou senão você acaba tendo que colocar como um outro uso, né? São João conseguiu preservar a sua ferrovia. Eu estou falando isso pensando nas outras cidades, né? Por quê? Porque São João mantém o ramal férreo, mantém a linha. Então aquilo que às vezes a gente fica assim, nossa, será que esse roteiro é só para levar extrativismo, só levar terra, né? Porque aqui leva quase o solo, praticamente todo o solo de Poços de Caldas. Será que essa região, esse trilho é para destruição, é para exploração, é para acabar? Mas não, acho que por causa disso é que sobreviveu o trilho aqui.
por causa disso que sobreviveu a ferrovia enquanto contexto de linha. Porque se você for ver em São José do Rio Pardo, não tem mais a linha. O ramal ferro não tem. Se você for ver Espírito Santo do Pinhal, não tem mais. O complexo ferroviário está dentro da cidade. Sumiu o contexto. E você acha que tem futuro, então, de se manter isso? Assim, Então, a ferrovia, ela sobreviveu justamente pelo transporte de terra, de areia. E eu acho que tem futuro, sim. Porque se ela existe, se ela está aqui, por que a gente tem de esquecer, tem de dar as costas? Nós demos as costas por um bom tempo. E essa região começou a valorizar por causa dessa ocupação. Precisava dar uma ocupação devida, que foi pela cultura. Tudo bem. É quase uma estação cultura, né? Mas eu acho que ela tinha de ter um uso que é dela mesmo, que é próprio dela, mas que seja adaptado ao tempo. Eu acho que ela tem de voltar enquanto ferrovia, ela tem de voltar enquanto trilho, ela tem de voltar enquanto caminho. Ela era um caminho. É possível? É possível, tudo é possível. Uma vez eu pensava assim, não, isso é bobagem, a decadência leva ao corte, não, a decadência leva ao repensar. A gente precisa repensar a cidade. Nada é tão incômodo assim. Talvez o incômodo é a presença. Se ela é presente, é uma presença física, então ela tem solução. Porque ela existe enquanto cultura, ela existe enquanto história, ela existe enquanto formação da cidade. Então ela tem de estar presente novamente, mesmo que ela seja vestida de outra forma. Mas eu acho que tem que tomar cuidado com essa nova revestimenta. A gente não tem de carnavalizar a situação. Entendeu? A gente tem que colocar o que é próprio para ela, o que pode ser adaptado a ela, né? A situação do monumento. E esse monumento, é isso que eu queria dizer para você, esse monumento não é só a estação ferroviária. Esse monumento não é só a linha de trem. É tudo isso. Estava dizendo que a ferrovia é as próprias veias da cidade, da vida das pessoas. Então, a ferrovia, a gente não pode negar a ferrovia, principalmente a nossa, né? Porque a nossa ainda tem os trilhos. Eu vejo muitas cidades lamentando a falta de trilho, né? Como Vargem Grande do Sul, a ferrovia é um pórtico de um precipício, né? E aquilo é particular já, acabou sendo adquirido. E a nossa não, a nossa ainda parece que tem uma pertença pública. É isso que é legal. Mesmo que ela está sendo utilizada por particulares, ela ainda é uma pertença pública. Tanto que as empresas que adquiriram, eles não querem essa responsabilidade, esse compromisso. É como se você é dono de uma coisa que é dos outros. Né? Então a gente tem de pensar desse jeito, que a ferrovia é nossa. E ela faz parte, são as veias da própria cidade, né? E é uma veia importantíssima, é um entroncamento importantíssimo da cidade. Agora tem sempre um lado negativo que o pessoal trabalha, que eu fico um pouco preocupado, mas isso é bobagem, porque isso são farelos da preservação, né? Eles falam, mas ela é perigosa, onde se viu ela cortar as ruas, que as ruas são mais importantes do que a linha férrea, né? A linha férrea é quase uma negação, é como foi o rio no primeiro momento da cidade. Eles davam costas ao rio. O rio era apenas para você abastecer de água ou para você lavar as coisas sujas da cidade, né? Então todo mundo ia dando costa dos córregos. E nessa de dar costa, eles começaram a sobrepor, né? Eles começaram a negar. Nega o córrego, nega o rio. E o que estava aparecendo é que eles estavam negando a linha férrea, as veias da cidade, a veia ferroviária. Como se isso aí tem de ser banido, porque isso é ultrapassado, isso não faz mais sentido para a cidade. Mas ela faz, porque quando as pessoas descobrem esses trilhos, né, esse caminho, aí eles começam a pensar na vida. Ou é como se estivesse pensando embaixo da pele da cidade, né? É como se isso aqui estivesse sobreposto, mas você estivesse andando, né, subcutâneo, né? Aí você começa a pensar na tua própria vida. É como se você tivesse saudade de uma coisa que você não viveu. Eu andei pelo trem, mas as pessoas que não andaram pelo trem, eles têm uma saudade não vivida, né?
Então eles começam a pensar na própria vida, nas próprias relações, na própria cidade. Então é aquilo que eu falei, não é a gente ficar sempre pensando na função. Não é ficar só pensando na função. Ah, mas o que a gente vai fazer com isso? O primeiro passo é saber o que vai fazer com isso. Como fazer com isso? Isso existe, isso é o que está aqui. Então não é você ficar preocupado por que você vai ter que fazer com isso. Como se isso aqui tivesse uma culpa. A ferrovia tivesse uma culpa. Não, ela está aqui, ela está acontecendo. Ela existe enquanto acontecimento. Então é muito mais simples de você lidar com isso. Você preservar, você dar um uso a isso, ou você saber como lidar com essas veias dentro da cidade. Porque todo mundo vai aceitar. Ela já é a condição sine qua non da cidade. Por isso que eu acho que não tem essa preocupação com assim, não, a ferrovia tem de voltar, só voltando a ferrovia que isso vai ser preservado. Não. Ela está aqui, ela já faz parte da história da cidade, ela já faz parte do sistema da cidade, ela já faz parte do corpo da cidade. Então é muito mais simples de a gente se apropriar desse espaço. Eu lembro dos meus sobrinhos, né? Tenho 2 sobrinhos que eu já trouxe para cá. Sempre trago assim, uma fase que eles estão descobrindo o mundo, que eles estão pulando, que eles estão andando, que estão gritando conforme a descoberta, eu trago para esse mundo e fico reparando na criança. Porque ela não tem a história disso. Ela não tem a história disso. Ela tem o cânone, ela tem a existência, mas ela não sabe como conectar isso. E você vê a alegria deles ao ver um trilho. Eles fazem algum uso daquilo. De atravessar, de percorrer, de ficar pensando que pode ser esse mundo muito louco, muito fantástico, que era tão antigo quanto, né? Desse mundo talvez de um futuro. Eu vejo que as crianças veem muito mais futuro nisso do que a gente. Porque a gente fica tentando achar meios de negar. Meios de dizer, ah, mas será? Meios de botar em dúvida. E às vezes as crianças têm muito mais liberdade disso. Elas vão saber muito bem fazer o que fazer com isso. Porque elas vão perceber que isso aqui é uma coisa fantástica, que ele está ali. Então como aproveitar? Eles vão dizer coisas muito mais interessantes do que a gente. Antes eu sofria muito com esse negócio de São João, do abandono dos monumentos, o que ia ser feito do monumento, a destruição, o descaso, né? Aí chegou um tempo, eu falei, gente, mas é muito sofrimento para mim, e aquilo lá não estava sofrendo como eu estava sofrendo. Ninguém estava percebendo aquilo. Aí uma vez eu fui para Vassouras, lá no Rio de Janeiro, e fui no Museu da Era. Era um museu parecido com o nosso museu aqui de São João. Era uma senhora que doou tudo, deixou a casa tudo montadinho. E aí eu comprando um livretinho, um catálogo, tinha um poema de uma frase só, né? E adivinha quem estava assinando esse poema? Uma sanjoanense, Euridice Fontella. E para mim a Euridice Fontella era uma louca, uma pessoa que não podia chegar perto, que fazia uns poemas totalmente fora do mundo. Era uma pessoa inacessível. Você, sem ver os poemas dela, você tinha de aceitar a condição inacessível. Ela dizia o seguinte: quem volta ao lugar perdido quer ver o tempo só. Eu falei, gente, para que sofrer assim? A gente tem de voltar ao lugar perdido e ver o tempo, ver de forma mais plana, sem tanto sofrimento. E assim é que você vai conseguir lidar com todo esse passado, com todo esse patrimônio. Então a gente precisa tirar esse extremismo, essa coisa melancólica, como se não vai dar certo, a história não vai dar certo, a memória não vai dar certo. Nossa, ela vai dar, ela é contínua. A gente tem de voltar a esse lugar e voltar de forma plena. Tudo vai dar certo, desde que você saiba como lidar com isso e como você consegue enxergar isso. Tem de enxergar isso, enxergar o que vale a pena, tem de enxergar o tempo.